Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Juntinho, né? Vamos louvar o Senhor, agradecer a Deus, bem dizer o nosso Deus. Aleluia. Por mais esse dia, né? Obrigado, Pai, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Por tudo te damos graça, te louvamos, te bendecemos. Que nosso dia seja abençoado, Sim, que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós, sobre a nossa família, sobre cada um de nós. Louvado seja, Pai. Que você venha falar através da sua palavra, trazer força, trazer vigor, trazer um caminho para que a gente possa seguir. E é através da sua palavra. Sua palavra nos dá vida. E nós já te louvamos, te agradecemos e te benzemos. Amém, aleluia, amém. Irmãos, irmãs, o Elcio vai falar bom dia para vocês. Bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui mais um dia, né, na presença de Deus, pedindo que o Senhor esteja conosco nesse momento de oração, nos abençoando. Ana, bom dia, Ana. Deus te abençoe. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor Jesus, nos abençoando, nos dando a graça de ministrar a sua palavra. E vamos orar, pedir para Deus essa graça. Depois a gente vai ler a palavra que está lá em Gálatas capítulo 1. Vai achando Gálatas capítulo 1, aí na Bíblia, no finalzinho da Bíblia, né? E depois de 1 Coríntios. Depois de 2 Coríntios, quer dizer. Ô, Ana, um abraço para você e para o seu Antônio, viu? Amém? Agora não vou esquecer mais. Graças tá bom? nós te damos, ó Pai, mais uma vez nós estamos aqui por mais um dia, por mais uma noite, que o Espírito Santo esteja presente conosco, nos assistindo, nos ensinando, nos direcionando para que nós possamos pregar a sua palavra com amor, que seja o Senhor a falar na nossa boca, o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Colocamos esse momento de oração e seja o Senhor, o ministrador da palavra. Sim, Espírito em Santo. nome de Jesus, Espírito Santo, vem, Pai, vem. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, a nossa boca, a nossa inteligência, nosso coração e usa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Irmãos, lá em Gálatas, Paulo... E que número? Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6. No começo ele chega, fez uma saudação para todo aquele povo da Galácia, né? Na verdade é Galácia. E ele tinha uma turma com ele, mas... Esse povo, ele estava inconstante nas orações, nesse momento aqui. E ele vai falar assim, ó, maravilho-me, não vou ler aqui, em outra tradução que eu acho melhor, espera aí que eu já vou achar. Eu vou ler. Quer que eu leia? Não, você está com a minha tradução. Admiro-me, ó, de que estejam vocês abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, maldito. Assim como já vou-lo dissemos agora de novo, também eu vou-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebesse, seja anátema. De novo ele vai falar. Por que Paulo fala isso? Porque, irmãos, hoje todo mundo fala que está pregando o evangelho, mas um falso evangelho. E tem muitos falsos. O falso evangelho, irmãos, o evangelho é a salvação. A palavra de Deus vai falar que se eu tirar uma vírgula daqui, uma palavra da Bíblia, eu seja maldito, amaldiçoado. Pela palavra. Pela palavra de Deus. Então, nós não podemos... O que é o evangelho? Algumas pessoas podem pensar que a maioria dos brasileiros já ouviu o evangelho, mas eu não concordo, não. Não, muita gente não ouviu. Eles não ouviram. A gente tem ouvido pregador aí que fala do evangelho, esse que está aqui, ó, mas eles não entregam o evangelho. Então, você vê pastores aí pregar o evangelho, fazer aquele show,
e depois só pedir dinheiro para o povo, extorquir o povo. Ele só pensa na ovelha que está na igreja, como o pastor Mauro fala, em uma igreja inchada, pensando no tanto de dinheiro que quanto mais pessoas estiverem lá, mais dinheiro entra. Infelizmente é a verdade. Ele não está nem aí com a salvação, nem dele nem dos irmãos. Principalmente a dele, que ele vai queimar no fogo do inferno e vai pagar por isso que ele está fazendo, porque ele está extorquindo o povo de Deus. E são muitas as pessoas. E eles não entregam o verdadeiro evangelho. Outros pastores não falam do pecado na igreja. Por quê? Tudo pode. Tudo pode. Homem com homem, mulher com mulher pode, isso pode, aquilo pode, tudo pode. Porque se ele pregar a verdade, a turma vai embora da igreja dele. Então ele prega mentira. Ele fala que Deus é amor, e Deus é misericórdia, e o nosso Deus ele é compassivo, e o nosso Deus é compreensivo. Lá, no engano. E o nosso Deus ele é tudo isso, sim. Misericordioso, amoroso, compassivo. Tudo isso nosso Deus é. Mas o nosso Deus ele é justiça e ele é juízo. E a palavra dele está aqui para a gente cumprir. A palavra dele foi deixada. Jesus falou, não vim para abolir a lei e tirar a lei, nem os preceitos de Deus, mas é mais apertado ainda quando Jesus fala. E Paulo vem falar, e se você estiver aqui, nesse momento, no versículo 9, como eu já dissemos para vocês, eu vos digo de novo, e se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito. O evangelho está aqui, irmãos, na palavra, ó, aqui, na Bíblia. A gente então, não vai falar por nós mesmos. E aqui, ó, olha só para me terminar a série aqui, ó, a palavra de Paulo, ó, porque persuado agora, ou persuadido eu agora, homens ou a Deus, eu procuro agradar a homens, ou seja, você chega numa igreja, o pastor fala aquilo que as pessoas querem ouvir, para satisfazer a vontade da carne deles, para eles se transformarem em membros fiéis de determinada igreja. Entendeu? Não prega duro com as pessoas. Não, prega a verdade. Não prega a verdade com as pessoas, porque a Bíblia ela não é brincadeira e não é moleza, não. É sério. Aqui tem um monte de normas e regras para a gente seguir. E o Espírito Santo que habita em nós, ele vê realmente se nós estamos seguindo ou não a verdade. Muitos estão falando, mas também não estão fazendo. Vão lá, pregam a palavra, pode estar até pregando a palavra verdadeira, mas também não estão vivendo isso. Hoje em dia nós podemos falar assim, ó, as pessoas hoje estão editando a palavra de Deus. O que é editar a palavra de Deus? Eu escrevo um texto no meu computador, depois eu edito o texto, editar, vou lá e corrijo. Mas não vive. Eu vou tirar isso aqui, porque isso aqui vai magoar o irmão. Rapaz, aqui vai magoar o irmão. E não pode ser assim, de maneira nenhuma. No momento que as pessoas... bom dia, Raquel, bom dia, espero que a Rafaela bom dia, a paz do Senhor Marina. Jesus, Edna, a paz do Senhor Jesus. E aí, irmão, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Nós precisamos fazer do jeito que o seu trabalho, o meu trabalho é assim. Pregar a verdade. Raquel, está escrito aqui, ó. Eu não recebi, olha o que Paulo fala, e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo apareceu para ele, falou, olha, você está matando, porque ele era uma pessoa que tinha muita fé, ele orava, ele estava pensando que ele estava fazendo a coisa certa. Quem? Fala quem? Paulo. Eu estou falando do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui, o povo da Galácia. Então, ele estava pensando que ele estava matando cristão, que cristão era contra Deus, e não era. E quando Jesus Cristo se revelou para ele, e ele caiu de rosto no chão e ficou cego, lá no caminho de Damasco, e Jesus Cristo falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Falou um monte de coisa para ele, muitas coisas. E ele foi cego, ele procurou uma pessoa que orou por ele,
e ele tornou a visão, e nesse momento em diante foi uma conversão instantânea, e ele começou a seguir Jesus, e foi o maior implantador do cristianismo no mundo, e de igrejas, e é até hoje, de igrejas no mundo. Sofreu, apanhou, mas não voltou atrás. E não voltou atrás. E ele está falando, e o evangelho que eu recebi do próprio Jesus Cristo, eu faço-vos saber que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo homens. Eu recebi de Deus. Porque eu não recebi, eu nem aprendi de homem algum, mas por revelação do próprio Jesus Cristo. Olha que lindo. Porque já ouvistes o que foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Lembra que ele era judeu e ele caçava os homens? Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha noção excedia em judaísmo muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Quer dizer, costume e tudo que ele aprendeu ele fazia. Então ele era radical. Então ele estava fazendo verdadeiramente o que ele achava. Até que lhe foi anunciado pelo próprio Jesus Cristo um evangelho genuíno e verdadeiro. Eu não aprendi de homem, né? Irmãos, ele fala assim, ó, e quando aprouve a Deus, quando Deus quis, que desde o ventre da minha mãe, ele me segurou, não, da minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei a carne nem a sangue. Ele não foi perguntar o que você acha, Célia. Leonilda, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Leonilda, paz do Senhor Jesus. Então, ele fala isso. Não foi homem, carne e sangue, que me ensinou, eu não aprendi. E quando eu estou pregando esse evangelho para vocês, se alguém pregar um evangelho que não seja esse evangelho que eu aprendi de Jesus Cristo, ele seja anátema, ou seja, maldito ou amaldiçoado. Porque ele não é de Deus. E nós, irmãos, a gente tem que aprender uma coisa. Nós temos que aprender no nosso culto verdadeiro, racional, que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Em qualquer igreja que você vai, você leia as Escrituras para você não ficar extorquido, enganado por falsos pastores, falsos, né, pessoas que não têm um mínimo eu não vou falar de conhecimento não, porque eles usam o conhecimento para extorquir os outros, mas não tem o mínimo do Espírito Santo, e nem a Deus. Não tem Deus, e vão para o inferno e vão pagar por causa disso. Não pensa que, tem um título de pastor, às vezes ele é um salafrário. E também, irmãos, tem um monte Cuidado. Agora, aqui, principalmente nós aqui, nós temos vários lugares que pregam Jesus Cristo, e um lugar totalmente que não existe ali. Não tem como. Não tem como ter Jesus Cristo ali. Eu não sei como, mas ele não tem como ter. Eles misturam tudo. Eles estão misturando tudo, estão fazendo como se diz hoje, uma coisa faz um assim, ecumenismo, junta tudo e Deus não está lá. Deus não está ali. Porque, nem pode estar, Deus não habita. Porque eles estão totalmente contra a palavra. Aí você vai ver o que eles, pelos frutos, você conhecerá a árvore. Irmãos, tem pessoas que estão pregando Jesus por aí, mas vivem completamente longe e distante da palavra de Deus. Eles fazem tudo que a palavra fala, eles fazem o contrário. E dizem que são de Jesus, e brigam com você e falam que são de Jesus. Eu sei, porque eu vivo dentro da minha casa, do meu lar, tem pessoas que falam isso. Falam que estão certo, então, que aquele é o lugar certo, e a gente sabe eles falam que todos os caminhos levam a Deus. Vai esperando, só existe dois caminhos que levam a Deus. Só um caminho leva a Deus, Jesus Cristo. Peraí, é que eu vi duas escadas, uma descendo e uma subindo. Não. Assim, ó. Não, mas só existe um caminho que leva a Deus. Jesus fala, eu sou o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E olha aqui em Apocalipse, irmãos, olha aqui que fala aqui em Apocalipse. A Bíblia acabou. Ó, final da Bíblia. Último versículo. Último versículo da Bíblia. Olha como encerra a nossa Bíblia. Apocalipse 22,
capítulo 22, versículo, vamos ler do 17 até o 21. Quer ver que lindo? O final da nossa Bíblia. Olha Deus falando para mim e para você hoje. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, venham. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Olha que lindo. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas no livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Olha que lindo. Você viu? Não. O que eu falei no início? Eu não tinha lido isso, mas eu sabia. Mas como o Espírito Santo, ele é um só. Ontem o Espírito Santo me deu essa palavra. Olha, e eu não sabia que o Elcio ia ministrar essa palavra hoje. O apóstolo Paulo, ele vai falar assim, que se nós não distanciarmos do pecado, como a Bíblia manda, olha o que ele vai falando, como a Bíblia diz, a gente vai passar a eternidade separado de Deus no inferno. Teve um homem que eles... Spurgeon, um escritor, ele escreveu assim, ó, em pouquíssimas palavras, ele escreveu assim, ó, Jesus morreu por mim. E ele morreu por mim, morreu por você. Jesus morreu por você. Morreu por nós. Esse sangue pago, esse dote que a Célia pregou ontem na igreja, é o mais caro que alguém poderia pagar por uma pessoa. É o preço mais caro que alguém pode pagar para a libertação de um homem. Como eu já preguei várias vezes aqui sobre a libertação dos escravos, como que foi. Algumas pessoas que queriam acabar com a escravidão no mundo, eles juntavam dinheiro com muito sacrifício e compravam alguns escravos somente para libertá-los. Eles não tinham dinheiro para comprar todos de uma vez, mas eles compravam para libertar. Só que chegou um momento, irmãos, que veio Jesus e o sangue dele era muito precioso, porque era o sangue de Deus. E esse tinha valor para comprar todos de uma vez, e ele o fez. Ele comprou todos. E ele morreu e se entregou. Por todos nós. Por todos. E aí cabe a nós aceitar ele como nosso único e suficiente Salvador. Entende? Então, a gente não pode deixar ser pregado um evangelho que não seja o evangelho verdadeiro. A gente tem que debater sim. Eu não estou falando de igreja. Ouçam, vocês viram aqui 5 anos de live ininterruptamente. Nós não pregamos. Eu vou falar só em 5 anos. Uma vez nós deixamos de fazer a live porque nós teve um feriado, nós confundimos o dia, já passou. Fizemos no outro, né? Mas foi ininterruptamente. Até quando eu estou viajando, às vezes eu estou no Paraná, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, aonde for, quando chegar na segunda, todos os dias, a série começou. Quando chegar na segunda-feira, 6 horas da tarde, na sexta-feira, às 6 horas da tarde, também. A gente faz a nossa live ininterruptamente. E a gente prega a palavra como que ela é. Do jeito que abre, ela tem que ser dita. A gente não edita a palavra de Deus e tira as palavras que as pessoas não podem ouvir, porque senão o irmão vai ficar magoado, porque eu estou falando do pecado, porque eu estou falando fuja disso, fuja daquilo, saia. O apóstolo João fala, filhinhos, fugir do pecado. Maria, bom dia, com alegria, que Deus abençoe, parabéns, viu, pelo dia dos pastores. Ontem foi o dia dos pastores, e Deus abençoe a cada um, e que sejam, como o apóstolo Paulo diz aqui nesse livro, bem, parabéns pro Vandeir, nesse livro Maria, de Gálatas pastores. Aqui, sejam as pessoas, homens, pastores de Deus, que preguem o evangelho genuíno, sem edição, sem editar, e não aquilo que as pessoas querem ouvir, porque é um evangelho falso e mentiroso, e que esse evangelho seja
anátema, ou seja, maldito. Se for tirado alguma palavra dele. Se algum Mandei parabéns, pessoa, mandei, Pai do Senhor Jesus, meu irmão, um abraço. Ontem nós oramos por todos os pastores. Ontem nós oramos por todos os pastores. Ontem teve um culto aqui na Câmara Municipal de Patrocínio Paulista, com todas as igrejas evangélicas reunidas. Foi uma bênção. Eu Amém? não fui, Eu mas... não fui porque a gente tinha que coordenar o culto da nossa igreja. Richard, Richard, Pai do Senhor Jesus. Bom dia, com alegria, meu irmão. Então, irmãos, essa mensagem que Paulo deu para aqueles irmãos lá da Galácia, naquele momento, que sirva para nós hoje, e que as pessoas não fiquem chateadas, magoadas pela palavra, porque Deus está querendo a salvação de todos. Aqui o Evangelho vai falar assim, ó: se você sabe que Jesus morreu por você e por mim, então prega, ou seja, anuncia. Eu não gosto dessa palavra pregar, mas eu falo muito ela. Não é prego? Anuncia. É para ser fixado. Mas anuncia o Evangelho segundo está escrito, sem edição. Todas as pessoas têm que aprender. E quem que vai fazer a obra? Não é Elcio, não é Célia, não é Maria, não é Vandeir, não é Richard, não é Edna, não é Dona Ana. Nós não vamos fazer. Mas nós vamos anunciar. Olha, filho, você vai pegar um filhinho pequeno, um neto, né, que a gente tem. Aqui está escrito, ó, não faz isso, que é pecado. Não aquele evangelho que fala assim, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é amoroso, misericordioso e tudo pode, amanhã Ele te perdoa. Não, não é assim. Amém? Eu vou ler de novo para os irmãos em Apocalipse, capítulo 22, versículo de 17 a 21. Preste atenção. Emerson, olha, bom dia. Preste atenção aqui, irmãos. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E que tem sede, venham. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Olha que lindo. Porque eu testifico a todos aqueles que ouviram as palavras da profecia deste livro. Olha só. Porque eu testifico a todos aqueles que ouviram a palavra da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Olha que lindo. Que João escreveu aqui no Apocalipse 22, ele é muito sério. Você acha que eu vou querer colocar a palavra aqui ou tirar a palavra daqui? De maneira nenhuma, irmão. Eu quero estar, a hora que o noivo voltar, eu gostaria de ir com ele para a morada santa. Então é isso aí. A gente tem que ser verdadeiramente, ler somente, pregar o evangelho verdadeiro e genuíno, né? Que não sejamos como anátema. Anátema maldito. Significa maldito, amaldiçoado. E não sejamos anátema. Então, irmãos, aquelas pessoas que pregam o evangelho para homens, para agradar, aquele irmão ali, se eu magoar, então vamos pular ele. Não vou falar disso não. Você está sendo, como que fala? Você está sendo editando o evangelho, escondendo a verdade. Você tem que falar a verdade. Então, se o Espírito manda, você pega e fala. E Deus, ele vai agir na nossa mente, na nossa vida. Você pode perder um amigo, mas Deus pode te usar naquele momento. Pastor Mauro fala uma coisa assim, vida. Um dia para mim, Pastor Mauro falou assim, ó. Ai de nós, ai. Pode ser um filho, um sobrinho, um irmão, um amigo seu. Você está vendo que o cara vai se matar, se enforcar. Entre aspas, quando eu falo isso, eu estou falando tantas outras coisas que ele pode fazer. É usar droga, é entrar no... É um monte de coisa.
Você está vendo, e se você não fala nada, você se calar, você é culpado pelo sangue derramado dele. E Deus vai te cobrar. Você lembra aquele cara lá? Que ele ia fazer isso, isso, isso. Você teve a oportunidade de falar para ele e você não falou. O Elcio, ele que trabalha muito fora aqui, ele fala, mas ele fala. E eu não brinco e eu não aliso os outros. Antes mesmo do Elcio ir para a igreja, né? Antes dele aceitar Jesus, ele falou assim para o menino que ficava aqui, e o menino só pedia dinheiro, irmãos. Todo lugar que ele via a gente, ô Elcio, me dá R$2, ô Elcio, me dá R$2. Tá bem hoje, eu conversei com ele esses dias, mudou, e o Elcio, casou. sabe o que falou para ele? Falou assim, ó, para com isso. Para de ficar pedindo dinheiro. Esquece isso, vai trabalhar, vai Ele chamava eu de amigo. Oi, amigo. Ele falava para o Elcio falou assim, ó, eu sou seu amigo, uma coisa eu vou te falar. Beatriz, bom dia, com alegria. Vai trabalhar, vai formar família, sai dessa vida de mendigância, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. Se você ficar nessa mendigância, você vai acabar o resto da sua vida assim. Mas pegou o menino, sério? E hoje, esse jovem, né? Ele é casado, tem família, trabalha, graças a Deus. Criado por vó, e ele podia estar num caminho errado, e ele não foi no caminho errado. E ele ouviu a palavra que o Elcio falou para ele, e realmente ele se tornou uma pessoa diferente, sabe? Numa casa de recuperação, um dia, eu falei para um jovem lá, ele quis conversar sem os outros ouvirem aí a palavra. Ele falou, vamos lá fora que eu preciso de conversar, que ele estava numa situação horrível. Ele falou, Elcio, eu descobri que eu saía de tarde lá em Franca, naquele centro ali de Franca, tem muita pastelaria, que no lixo tinha muita comida boa, sabe, muito pastel assim, quase inteiro, coxinha. Aí eu comia, abria o lixo, sabe assim? Olha a situação do ser humano. Eu olhei bem na cara dele, de cima e embaixo, e eu vi que era um jovem bonito. Sabe uma pessoa bonita, jovem ainda, tipo 20 anos, 22 anos. Eu olhei para a cara dele e falei, igual um cachorro virando lixo. Você estava. Satanás fez isso com você e você deixou, e você achou que isso era uma boa coisa que você estava fazendo, descobriu comida e estava se conformando com esse lixo, com essa lavagem, igual o cachorro. Senta aí. Conversei com ele uns 10 minutinhos. Chorou, e eu espero que... Eu não fui mais. Depois ele saiu. Eu espero que ele tenha se recuperado dessa... E procurado um caminho, porque todo mundo tem oportunidade na vida. Todo mundo tem. E hoje, se a pessoa falar, não tem emprego, tá difícil, é mentira. Eu e o Elcio, a gente passa lá no Atacadão. Irmão, se você quiser arrumar emprego, fala comigo. A gente passa no Atacadão, todo dia tem uma placa lá. Várias oportunidades em muitos lugares diferentes. Em muitos lugares. Pessoas para trabalhar em todos os... Agora, em caixa, em limpeza, em tudo. Irmãos, agora, se a pessoa não quiser se sujeitar... Freitas, bom dia, com alegria. Ali eu não vou porque trabalha sábado. Ali eu não vou porque sai tarde. Não dá tempo de eu assistir a novela. Ali eu não vou porque acorda cedo, eu não gosto de frio. Aí é um problema seu, né? Amém. Mas a nossa obrigação é falar a verdade que está aqui narrada na Escritura do jeito que ela é. Como se diz, a verdade nua e crua. Amém? Amém. Nós vamos orar. Orar pelos enfermos, agora por cura. Que temos vários irmãos aqui que pediram oração. Olha, nós estamos orando pela Márcia. Ela fez uma cirurgia ontem, aneurisma. Ela colocou um stent na cabeça. Na cabeça. E graças a Deus a cirurgia dela foi bênção. E nós estamos aqui louvando ao Senhor, agradecendo a Deus pela vida dela. E que ela tenha uma recuperação maravilhosa. Que a mão poderosa de Deus esteja sobre a vida da Márcia. O Samuelzinho de 12 anos, que nós estamos orando por ele. A Maria Emília. Oh Deus, que o Senhor coloque a mão poderosa da Maria Emília. Ela tem 2 filhinhos para criar. Precisa de saúde, de vida, Pai, dê vida para vida em abundância, vida com saúde para Maria Emília. Ela precisa cuidar dos filhinhos de 8 e de 4 anos,
né? A Ângela também, Senhor, é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. Nós entregamos a Ângela na tua presença. Sim, Pai. A Rafaela, né, Raquel? Nós estamos Jesus. entregando a Rafaela, a Marina na presença de Deus, toda a família Melo na presença de Deus Todo-Poderoso, o Huguinho, a Julinha melhorou, graças a Deus. O Antônio, nosso irmão Antônio, ele está com pneumonia e vamos orar para Deus, porque, Senhor, o Antônio tem que ministrar a palavra, Senhor, e cuidar dos jovens dele, que o Senhor colocou ele lá, que a tua mão poderosa esteja sobre o Antônio. Em nome de Jesus. Toca no Antônio, cura o Antônio, liberta o pulmão dele de todo aquele mal, lava com teu sangue precioso da cabeça aos pés o Antônio, dê para que ele possa cuidar dos jovens dele, para que ele possa fazer tudo aquilo que o Senhor preparou para ele. Nós entregamos ele tudo na tua presença. Em nome de Jesus. O Luiz de Franca, o pastor Marildo pediu oração pela vida dele, é um irmão que está com câncer, vizinho dele, precisa muito das nossas orações. O Antônio, tem 4 Antônios que nós estamos orando. Um é tio do Daílson, está muito necessitado das nossas orações, o estado dele é grave, estamos entregando ele. Em nome de Jesus. O nosso irmão Santo Ocimar, meu Deus, toca no Ocimar, toca no Fabiano, na Giovana, na minha irmã Raquel, na Roseli e família, o João e a Clemência pediu para a gente orar por ela pediu pela vida dela, para Deus curar ela, lavar ela da cabeça aos pés, tirar toda a dor da Clemência, a dor no pé dela, que Deus possa abrir também, entregar a aposentadoria dela, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, já é a 3ª pessoa que a gente coloca aqui na live pedindo aposentadoria que conseguiu. Sim, tá? Deus, Nós colocamos o meu cunhado Cláudio e Deus deu a aposentadoria dele, graças a Deus saiu a aposentadoria do meu cunhado e a gente louva e agradece a Deus. Nós pedimos a aposentadoria do Daílson, que está sempre aqui com a gente na live. A aposentadoria do Daílson saiu. Nós pedimos a aposentadoria do meu outro cunhado, do Zezuc, e saiu. E nós estamos colocando aqui, da Judite, da nossa irmã Ju, a Zélia pediu para o filho dela, Mauri. Tá bom, eu já vou escrever aqui, Mauri. A Mauri. Escreve aqui nessa linha aqui, ó, Zélia Mauri. E aí, irmãos, olha só, quantas pessoas pediram aposentadoria, Deus está dando, está colocando na mão das pessoas, e hoje nós vamos orar pela aposentadoria da nossa irmã Clemência, para que Deus possa entregar a aposentadoria dela, abençoar a vida dela, né? Nós cremos no poder maravilhoso desse Deus. Amém? Em nome de Jesus. Pai Santo, nós temos tantos aqui, nomes, Pai. A Maria Inês, irmãos, vai fazer uma cirurgia hoje. Precisa das nossas orações. Hoje ela vai entrar em cirurgia. A Juliana, né, a Ju, nós pedimos por ela. Luiz Antônio Carvalho, a Miriam e a Maitê, tudo na presença de Deus. O Amauri e família, todos. A Renata e o Johnny Assis está com depressão. Eu quero repreender esse demônio que fica assolando as pessoas e tentando levar eles ao suicídio. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência. Coloca um anjo, Senhor, mas coloca um anjo de patente. Sim, onde que Senhor, tiver um demônio dominando, a vida de tentando alguém a levar ao suicídio, Pai, seja repreendido em nome de Jesus. Pai. Age, Senhor Jesus, com providência nessas vidas. Não deixa Satanás se escarnecer dessas pessoas que estão enfraquecidas espiritualmente, enfraquecidas, Pai. Sim, em Pai. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cura, borderline, síndrome do pânico, Pai. Quantas pessoas estão com ansiedade? Ansiedade é uma coisa tão séria, irmãos. A pessoa vive ansiosa, sabe, com medo. E que Deus cure, que Deus liberte, que Deus dê força para sair dessa ansiedade, vício do álcool, vício da prostituição, vício das drogas, Senhor. Quantos vícios, Senhor, que o Senhor venha arrancar, Senhor, ajudar essas pessoas. Eu creio que muitas pessoas gostariam de sair do vício, mas não tem força suficiente, mas nós sabemos que o Senhor traz força, o Senhor liberta, o Senhor quebra grilhões, porque os vícios são todos colocados pelo inimigo. Satanás, ele aprisiona a pessoa no vício.
acaba com a vida da pessoa, com a família da pessoa, Pai. E nós pedimos, quebra os grilhões, tira, Senhor, derruba todo o mal, lava da cabeça aos pés dessas irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor possa visitar cada enfermo que nós colocamos aqui hoje nesse caderninho de oração, sim, Pai. Que sejam visitados pelo Senhor, que sejam tocados pela Tua mão poderosa, lavados com Teu sangue precioso da cabeça aos pés. Tira toda a enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, espero que não sejamos muito demorados nessa live. Foi, né? Mas amém. A mensagem tem que ser dita. Hoje nós demoramos, né? E eu vou fazer a oração apostólica, que vocês tenham hoje é quinta, né? Uma quinta-feira feliz, abençoada, guardada pelo Espírito Santo, por um anjo, coloca na nossa vida, para nos guardar e nos proteger de todo mal, em nome de Jesus. Vou falar bênção apostólica, levante sua mão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai impedir. Né, Marinha, Deus né, te Raquel, abençoe. né, Zélia? Fique na paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus. Ai, que lindo, não vou falar os nomes, não. Tem tantas pessoas, mas fique todos na paz do Senhor Jesus. Todos na paz de Jesus. Amém?